Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui nessa tarde, ao lado da nossa querida Heloísa. Né? A Heloísa é além de nossa amiga, aliada, interlocutora, né? Ela é da nossa casa, ela fez doutorado aqui. Né? Que foi com o Zé Murilo, não foi? Então, nesta sala, essa sala tem muita história. Todo mundo acha que a sala é só sua, mas na verdade ela é de muita gente. Né? E é uma satisfação estar com ela aqui nesse encontro do ciclo de palestras. Né? A professora Heloísa acaba de publicar o seu esperadíssimo livro, Ser Republicano no Brasil Colônia. Eu vou falar pouco, mas eu só quero dar uma contextualizada. Né? O fenômeno da erupção do estudo da ideologia republicana é um fenômeno relativamente recente. Não é? Eu me lembro mesmo que, sei lá, quando eu estava na graduação, eu fiz graduação em Direito. Você só via esse negócio de república quando você tinha que estudar a teoria do Estado. Aí você fica sabendo que república é o contrário de monarquia. Aí a gente não entende bem para que serve aquele negócio, porque é um puro formalismo. E no direito é mais divertido. Porque é assim. Qual a diferença da república e monarquia? Que na monarquia o chefe de Estado é hereditário, na república ele é eleito às vezes. Ou é pelo Congresso, é só isso. Né? E aí o que acontece? E aí já tinha um debate acumulado lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos principalmente, já depois vazou para a França, né, sobre que na verdade a república era muito mais do que isso. A república era uma linguagem, era uma linguagem que predominava no mundo antes do advento, sobretudo antes do advento do liberalismo, que ela tinha raízes na antiguidade clássica, Grécia e Roma, que seus grandes homens eram, sei lá, Cícero era o grande modelo disso. Aí então a gente descobriu todos os livros de Pocock, Skinner, e depois isso virou filosofia, né, com Pettit, o próprio Skinner. Bom, como é que isso chegou aqui? Isso chegou aqui, como eu não podia deixar de ser, chegou através de Minas, porque esse é um assunto mineiro. Né? Mais ou menos, você vai ver que os cariocas aprontaram. Não, mas assim em termos de tradições intelectuais, assim, o rei é Estado, né? Minas ficou com a República, de alguma maneira. O Zé Murilo lançou o livro dele novo outro dia no Instituto Histórico, e eu escrevi a orelha. Aí eu tive que apresentar, pereré. Aí eu até comentei que dessas tradições dos estados, né, intelectuais, e que ele é obsessivo pelo tema da República, mas isso é um tema muito caro a Minas. Né? Aí fala assim, a República não é de 1889, é de 1789. Né? É outro 89. E foi por lá que houve a recepção do tema da República. Né? Lá foi o epicentro, juntou um time de intelectuais extraordinários em torno do tema do republicanismo, que deu vários livros. Né? O primeiro foi esse aqui. Né? Pensar a República, que foi organizado pelo Newton Binhoto. Era o chamado Grupo dos Repúblicos. Né? A gente abre aqui e já vê. Além da Heloísa, estão aqui o Renato Janine Ribeiro, o Sérgio Cardoso, o Newton Binhoto, o Marcelo Jasmin, o próprio Zé Murilo. A gente vê que é um time muito interdisciplinar e da pesada. Depois houve esse segundo aqui, Retorno ao Republicanismo. Esse aqui não estou dizendo que tem todos, não. Eu estou falando que os que eu tenho aqui. Né? Que era a publicação, é um grupo que tem, acho que uns 20 anos, né? Mais ou menos. Né? E continua. Né? Tem também o Werneck, a Maria Alice, Maria Chauí passou pelo meio do caminho aqui também. E o último, acho que grande, eu acho importante, esse último aqui, foi Matrizes do Republicanismo. Né? Todos editados pelo FMG, como ele for. Esse aqui é de 2013. E aí a ideia de que tem uma matriz romana, uma matriz italiana, uma matriz inglesa, uma matriz francesa, uma matriz norte-americana. Eu tô falando disso aqui porque eu acho interessante contextualizar o grupo, né, a partir do qual houve essa recepção da discussão sobre o republicanismo no Brasil, porque é difícil não pensar o livro da Heloísa, esse que acabou de sair, Ser Republicano no Brasil Colônia, que me parece assim, é o primeiro livro que tenta trazer o problema para a história brasileira, para a história do pensamento republicano no Brasil. E ele está muito, como eu estava dizendo, estava muito colado nessa pesquisa. A gente vê, na verdade, que a organicidade da pesquisa dela em torno dessas reflexões, né? Especialmente a questão das matrizes, isso aparece claramente no livro. Quer dizer, então, eu termino por aqui. Eu queria só, além de saudar mais uma vez a presença da Heloísa, mostrar, na verdade, que isso aqui não é uma reflexão só
alguém que está pensando sozinho, na verdade. Isso aqui é um projeto que juntou muito mais gente, e gente muito boa, e que eu fico feliz de poder dizer isso, porque é muito raro isso acontecer, né, pelo menos na área de estudos do pensamento brasileiro, nessa perspectiva, né, que junta filosofia interdisciplinar, tem filosofia, tem sociologia, tem ciência política. Né? Então é isso, temos o prazer de estar aqui com a professora Heloísa, e eu te passo a palavra. Bem-vindas mais uma vez e sempre. Obrigada. Eu queria agradecer o convite, não sabia que era uma armadilha, né? Mas para mim é muito importante estar aqui, né? Eu sou aluna do Velho Perge e realmente já passei alguns apertos aqui nessa sala, né? Um deles o de defender a tese de doutorado. Isso que o Christian falou faz todo sentido. Há uma preocupação agora desse grupo dos repúblicos em tentar trazer essa discussão para o Brasil. Tem-se pensado num livro novo, na chave do Matrizes do Republicanismo, para tentar entender a questão da República no Brasil, né? E no caso do meu livro específico, do Ser Republicano, tinham três questões importantes. Quer dizer, uma que é uma questão que está colocada aí para o Zé Murilo e para todo mundo que faz a discussão da República no Brasil, né? Por que existe esse vazio republicano, né? Entre nós, né? De que república, essa república que vai ocorrer a partir de 15 de novembro, produz isso que o Christian falou, um vazio republicano. Eu estou tentando fazer um texto pensando na Constituinte de 88, e aí eu fui ver depois o plebiscito, né, que tem um plebiscito na década de 90 sobre a República, se é a República ou monarquia, e o que eu achei interessante é que eu achei os jingles para o parlamentarismo, para o presidencialismo e vários para a monarquia. Ninguém cantou a República, né? Então tem uma coisa estranha com a República. Essa era uma das questões. A segunda é por que ocorre em Minas, na Conjuração Mineira, um projeto republicano, né? E o que acontece entre esse projeto republicano e o 15 de novembro. Né? E o terceiro mote acontece. Então, havia a preocupação, a discussão, como pensar a questão do Brasil, mas nós não tínhamos muita clareza, eu não tinha muita clareza. Até que eu recebi um empurrão que foi importante do Evaldo Cabral, né? Foi Evaldo, que é o historiador que faz uma discussão sobre a questão do republicanismo no século XVIII, a partir da Guerra dos Mascates, da primeira fase da Guerra dos Mascates. E o Evaldo então me disse: olha, é preciso ver como é que essas ideias chegaram no Brasil e como é que elas tomaram forma no Brasil. Isso ocorreu há 10 anos atrás e a partir daí eu entendi que tinha um caminho que eu poderia seguir. Fiz uma tese de titular, depois refiz, aí criei coragem, fui lá no Evaldo. E aí ele realmente foi uma pessoa muito decisiva para me mostrar alguns percursos que eu poderia, alguns caminhos que eu poderia investigar, né, sobre a questão do republicanismo. E aí, a minha hipótese que eu quero apresentar para vocês é que nós temos uma tradição esquecida, no sentido que a Hannah Arendt dá o termo, né? Essa tradição vai se formar no Brasil entre o século XVII e o século XVIII. Ela tem um momento digamos, de configuração final com a proclamação da República, em 1817, em Pernambuco, e o projeto de Constituição Republicana que Pernambuco chega a elaborar.
e vai se tornar uma tradição esquecida, na minha hipótese, principalmente a partir da década de 1860, quando você tem um giro no conceito de república, né? Então, e aí ela reaparece na história do Brasil como uma tradição esquecida. É interessante que, se vocês forem lá no Zé Murilo de Carvalho, nos Bestializados, tem uma hora que o Zé Murilo diz assim: as repúblicas que a República esqueceu, né? Os Bestializados é muito anterior ao ser republicano. E é como se a tradição esquecida fizesse algumas, como diz a Hannah, alguns clarões dessa tradição. Ela está esquecida, mas ela não está perdida. Então, ela aparece como reminiscência, né? Então, faz sentido o que o Zé Murilo está dizendo, seja na República de Porto Arthur, na Revolta da Vacina, seja na experiência de Canudos ou do Contestado. Ele elenca lá algumas. Depois, em 1954, fazendo uma pesquisa para o Instituto Moreira Salles, eu identifiquei uma experiência também muito, muito louca, porque eu não tinha a menor ideia de que ela existia, que era a República Livre de Trombas e Formoso, no norte de Goiás, que vai ocorrer a partir de 54 e vai ser completamente destruída no dia 1º de abril de 64, quando vier o golpe militar, né? Então, eu termino o livro, na última parte do livro, eu tento um pouco dizer como que essa tradição foi esquecida e por que ela foi esquecida e quais são as erupções que eu consegui identificar, seja no pensamento brasileiro, seja na cultura brasileira, né? Se você pensar a canção popular, seja na literatura, né? E seja nas próprias experiências históricas, lá como a República Livre de Trombas e Formoso, em 1954, formando conselhos, né? No melhor sentido da Hannah Arendt, né? A República Livre de Trombas e Formoso era governada por conselhos de córrego, né? Então, é uma experiência que eu acho que as pessoas não estudaram. Mas o que eu gostaria de discutir com vocês aqui, o argumento que eu gostaria de apresentar para que a gente pudesse discutir, era pensar se de fato existe uma tradição esquecida, né? E como que ela se manifesta no Brasil. Eu não sabia de muita coisa dessa história. Por exemplo, eu não sabia que os cariocas tinham inventado o WhatsApp, né? Em 1794, na Conjuração do Rio de Janeiro, né? Mas inventaram, tá? Um WhatsApp meio tosco, mas inventaram, né? Então, tem uma história aí que a gente, na verdade, não conhece e que pode ser útil para que a gente pense sobre o que estamos fazendo hoje, né? Então, é um pouco, tem um gancho, uma tentativa de voltar ao passado com algumas questões do presente, não porque o passado vai se repetir, a história é ingovernável, né? Mas porque talvez a gente possa voltar sabendo que temos uma herança, a gente possa fazer algumas questões que nos ajude a pensar o que nós estamos fazendo hoje, tá? Então, a minha ideia é um pouco apresentar a tradição esquecida. Eu estou numa situação difícil, como eu disse, minha professora ali presente, acho que isso é uma sacanagem. Vocês deem um certo desconto, se ficar chato, me avisem, tá? Eu vou tentar fazer, então, só um panorama da tradição e a gente poder discutir sobre isso, né? A primeira indicação, né, da ideia de república no Brasil, que foi possível encontrar, ela data de 1630, né? Quando aquele que vai ser o nosso primeiro historiador, o Frei Vicente do Salvador, que é um padre, um franciscano, né? Ele termina de escrever o História do Brasil, que é um livro em que ele tenta fazer uma reflexão sobre o território da colônia e como que você poderia pensar a criação de práticas administrativas direcionadas para
um patrimônio que deveria interessar a todos, que não deveria ser apenas predatório, né? E aí o Frei Vicente diz nesse livro o seguinte, eu cito: nenhum homem nessa terra é repúblico, nela zela ou trata do bem comum, senão cada um do seu bem particular, né? É nesse momento, então, que a República, me parece, desembarca nas terras, a palavra República vai desembarcar no que um dia vai ser o Brasil, né? E República, no entendimento do Frei Vicente do Salvador, está significando a boa gestão. Ela desembarca já significando a boa gestão da coisa coletiva ou pública. Vocês vejam que tem uma atualidade nisso aí, né? É uma república como uma maneira de qualificar a administração que está a serviço do interesse de todos e que não se confunde com a manifestação da vida particular dos indivíduos, né? Ainda no século XVII, entra em ação um outro religioso, e dessa vez é um jesuíta, que é o Padre Vieira, que também acompanha de perto as contradições do projeto colonial português e que vai condenar publicamente, né, um modo de governar que sustenta um bando de funcionários vorazes cuja prática administrativa corrompe por dentro o Brasil, né? E aí o Padre Vieira faz um sermão no Hospital da Misericórdia da Bahia, quando chega lá o governador-geral e vice-rei, e diz o seguinte: essa é a causa original das doenças do Brasil. Tomar o alheio, cobiças, interesses, ganhos e conveniências particulares. Perde-se o Brasil, senhor, porque alguns ministros de sua majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens. Esse tomar o alheio é a origem da doença. Toma nessa terra o ministro da Justiça? Sim, toma. Toma o ministro da Fazenda? Sim, toma. Toma o ministro da República? Sim, toma. Toma o ministro da Milícia? Sim, toma. Toma o ministro do Estado? Sim, toma. Muitos transes destes tens padecido, desgraçado Brasil. Muitos te desfizeram para se fazerem. Muitos edificaram palácios com pedaços de tuas ruínas. Muitos comem o seu pão com o suor do seu rosto. Eles ricos, tu pobre. Eles salvos, tu em perigo. Então, reparem que a advertência do Padre Vieira, ela segue no mesmo diapasão do Frei Vicente do Salvador. E, evidentemente, parece ressoar com muita força no dia de hoje, né? Como se os dois personagens estivessem enxergando um pedaço do futuro, né? No século XVII português, as pessoas, então, conhecem e utilizam da palavra república, mas não tem no Brasil um abrigo para repúblicos. E bem público é algo a ser pilhado, né? O prognóstico dos dois me parece que é muito parecido, é idêntico, e ele certamente continua impecável, né, politicamente impecável. E é claro que os dois religiosos estão reconhecendo acontecimentos que deram forma ao projeto colonial português, né? Por mais atraente que seja a ideia, eles não podem projetar o futuro no plano no pano de fundo do tempo que eles estão vivendo. Mas convenhamos que eles estão tratando de um assunto que continua tendo algo a dizer a nós, né? Como tinha a dizer no tempo deles, porque os 4 séculos que nos separam do Frei Vicente do Salvador e do Padre Vieira, parece renitente a evidência de que a república entre nós é um esboço que não tem forma, né? E essa normalidade com que nós hoje convivemos com a natureza redutora e deficitária da palavra república, né? Ele torna esse prognóstico do século XVII premonitório, sobretudo se nós compartilharmos no presente o sentimento da crise que nós estamos vivendo e da incerteza política. Ao mesmo tempo, reparem que hoje no Brasil a palavra república entrou na moda, né? Todo mundo é republicano no Brasil, ou quase, né? Todo mundo espera republicanamente qualquer coisa no Brasil hoje, né? E junto com a palavra república entra na moda no Brasil também 2 termos, republicano e republicanismo.
Mas como todo mundo é republicano, mas como nós não sabemos muito bem o que quer dizer república, essa palavra está soando oca para nós. Então, além do esboço que não tem forma, a palavra vira uma palavra oca. A minha preocupação, portanto, é reencontrar a trilha da República no Brasil, né? E a minha hipótese no livro é de que nós temos que nos voltar para o século XVIII para saber como é que a ideia de república vai se aclimatar no ambiente político da América Portuguesa, vai desenvolver sentidos, novos sentidos, vai condensar significados e vai ganhar peso e relevância, tanto entre os funcionários do rei quanto entre os colonos, né? Entre o século XVII e o século XVIII, república é uma palavra que suscita grandes esperanças no Brasil. E eu diria para vocês que o enraizamento da república, né, da tradição no Brasil, constitui uma narrativa muito interessante, muito agitada, muito cheia de peripécias, né, que culmina nas conjurações, nas 3 grandes conjurações. A conjuração mineira, uma conjuração sobre a qual a gente quase não conhece, que é a conjuração do Rio de Janeiro, e a conjuração baiana. Também, eu diria que em 1817, quando a República é proclamada em Salvador, em Pernambuco, talvez a minha hipótese é que se completa o processo de formação de uma língua republicana que é específica do Brasil, apesar de interagir com matrizes de diferentes experiências republicanas, né? É construído um vocabulário que pode ser associado a essa linguagem, é definido um espectro social de uso, ela vai correr entre as diferentes estratos da população. Eu, no final do livro, montei quadros que são fiz uns quadros para tentar mostrar como é a porosidade e o uso entre a população pobre e os letrados e os estratos, os grandes proprietários de terra, que é um levantamento parcial, porque ele é baseado nos autos da devassa, das 3 conjurações, mas ele nos dá uma ideia de como que a linguagem republicana vai atravessar essa sociedade, né? E a utilização dessa linguagem, tanto como instrumento de debate público e como evento político, né? A minha aposta é que nós podemos verificar, ou pelo menos eu tentei verificar, 3 momentos fortes da nossa história que foram ricos para a formação dessa linguagem republicana no Brasil. O primeiro momento, ainda no século XVII, ele vai marcar os usos da palavra república na cultura política portuguesa, né? Do seiscentista e setecentista. E como que esse uso da república é transmitido para as colônias da América Portuguesa entre o século XVI e o século XVII. A palavra república vai desembarcar no Brasil com 2 significados muito bem definidos, né? E eu queria mostrar para vocês esses significados. No século XVII, eu tenho uma carta, um documento, né? Um longo relatório que é encomendado pelo governador da capitania, que se chama Pedro de Almeida, capitania de Pernambuco. Ele encomenda um longo relatório sobre Palmares. E nesse relatório, ele descreve Palmares não como um quilombo igual aos outros, né? Mas ele tenta descrever Palmares como algo diferente e, por isso, muito inquietante. Então, ele diz, abre aspas no documento, é um grupo de homens associados uns aos outros pela adesão à mesma lei e a determinados interesses comuns, continua o governador. Havia ali, em Palmares,
todos os arremedos de uma república, dotada de um conjunto de leis e de ministros de justiça para suas execuções necessárias. Evidentemente, nós não sabemos se o Dom Pedro de Almeida tinha experiência ou conhecimento das formas de organização política e de convivência política nos estados africanos, né? Palmares certamente está reproduzindo experiências de estados africanos. Mas a visão de uma república é algo que ele entendia, né? E que ele sabia manejar. E é por isso, eu acho, que ele usa, ao identificar esses elementos em Palmares, ele atualiza o termo república em Palmares como uma espécie de parâmetro para ele conseguir interpretar e dar sentido a uma coisa a um acontecimento político que parecia muito diferente, né? E Dom Pedro de Almeida não está identificando em Palmares uma experiência republicana por conta de forma de governo, né? Palmares é uma república para ele porque ela desenvolve determinados atributos característicos de um tipo de associação de natureza política, né? É uma comunidade autogovernada, com seu próprio edifício institucional, com um referencial coletivo de interesses e com algum partilhamento de princípios norteadores de vida em comum, né? E justiça seja feita, o governador de Pernambuco, até hoje, são esses atributos que definem a república em sua generalidade, né? O outro significado de república, está dando, eu não estou chata, não? Vai embora, tá? Estou nervosa. O outro significado de república, ele vai vir direto da cultura política portuguesa, tá? É o sentido que o Frei Vicente do Salvador está utilizando, né? República serve para designar uma espécie de técnica de governança que habilita a coroa a administrar cada localidade do reino, em cada localidade do reino, o patrimônio comum coletivo dos seus habitantes. E é por isso que ela desembarca na colônia, é por isso que ela é usada na colônia. República na América Portuguesa serve para qualificar o desempenho administrativo das câmaras municipais, que são o único órgão de gestão local no período da colônia. É a instância de governança responsável pela condução da vida cotidiana das cidades e das vilas no Brasil colonial. Então, é muito bacana pensar isso pelo seguinte: a autonomia das câmaras está restrita ao núcleo urbano e está restrita à gestão do cotidiano. Mas a interferência das câmaras é bastante generosa, porque a elas cabe a gerência de todos os assuntos e serviços que são indispensáveis ao público. Então, elas determinam o preço dos produtos alimentícios, elas propõem medidas para o abastecimento da cidade, elas levam a efeito cobrança, suspensão, administração de impostos, elas organizam as cerimônias e as festividades da cidade. No Rio de Janeiro, como em São João del Rei, por exemplo, a boa gestão da coisa pública incluía, por exemplo, consertar a Ponte Real, construir uma calçada na Rua do Rosário, autorizar a realização da festa de São Sebastião. Aí a gente olha e fala assim, tudo isso é muito prosaico, né? Mas havia ali um aprendizado. Significava que por toda parte da América Portuguesa, um punhado de colonos vai aprender a trabalhar e a se mostrar preocupado com a governança da coisa pública e se habitua a pensar nela como uma cadeia de benfeitorias. Quando vocês forem olhar a Conjuração de Minas, boa parte dos letrados que participam da Conjuração, todos tiveram atividade na Câmara, né? Incluindo Cláudio Manuel da Costa. Então, é essa ênfase na boa gestão da coisa pública que confere um engate com a ideia de república. E esse engate, nós sabemos, também hoje não tem nada de trivial, né? E ele vem solenemente registrado logo na abertura da sessão da Câmara, então, dos termos de vereança. Então, tem o documento, sempre, a abertura da Câmara sempre começa assim: na Câmara de São João del Rei, ou na Câmara do Rio de Janeiro, onde se fazem os negócios da República e o que mais convém ao bem público do povo dessa cidade,
né? Então, vejam, o governador de Pernambuco acredita a república a uma forma de comunidade política soberana e autogovernada pelos cidadãos. Frei Vicente do Salvador nomeia como república um tipo de administração que é zelosa do bem público. Os dois têm razão, né? Se nós pensarmos na origem da tradição, nós vamos ver que república é um termo antigo, né? Ele não tem uma definição única e é ambíguo, ele conserva a sua ambiguidade até os dias de hoje, a despeito de um caminho longo que ele percorre, né? Nós não sabemos exatamente onde esse caminho começou. Eu sugiro que a gente pense uma esquina imaginária entre Atenas e Roma, né? E nós também não sabemos precisar exatamente quando a tradição republicana começa, né? Em algum momento entre 366 a.C. e 43 a.C., no momento em que Platão e Aristóteles vão conferir mais de um entendimento e mais de um significado à palavra politeia, né? E é essa ambiguidade que Cícero mantém ao traduzir politeia por res publica, né? O termo politeia, ele vai designar tanto a maneira como se relaciona governo e governados, quanto identificar a possibilidade de uma vida livre entre homens iguais. A tradução do Cícero, res publica, concentra esses dois significados, né? O primeiro deles é de uso estreito, e república, então, batiza a administração de um governo que é capaz de satisfazer as expectativas dos governados e significa boa gestão da coisa pública. O segundo significado é de uso bem mais largo e nomeia um tipo de comunidade de natureza política, onde as pessoas se agregam em torno do bem, do direito e do interesse comum, tá? Para viver nessa comunidade, a república, é preciso exercitar um jeito próprio de fazer a vida pública, que inclui a criação de um conjunto de princípios e de um vocabulário. E é isso que é o republicanismo. E um conjunto de instituições que sejam capazes de vincular justiça e liberdade política como motor do cotidiano da população. Viver nessa comunidade também inclui um conjunto de valores, né? Especialmente tolerância, amizade, solidariedade e compaixão, porque são esses valores que vão regular os modos de convivência na República, ou seja, são esses valores que vão regular o modo de convivência entre pessoas que têm igual direito de fazer parte da mesma comunidade, mesmo que elas sejam diferentes. Né? Por exemplo, que elas tenham diferenças hoje de status, de gênero, de classe social, de etnia e de religião, né? Então, esse regime político, que os romanos chamam libertas, e que nós conhecemos como república, também designa um Estado que manifesta, e uma linguagem que manifesta profunda aversão a qualquer tipo de tirania. Então, esse é o conjunto de significados que está na origem da matriz e que vai se reaparecer nas linguagens do republicanismo durante a tradição. E esse é o desembarque, esse é o primeiro momento forte da nossa história. É dessa forma que a República desembarca, em Palmares e nas câmaras municipais. Tá? Em Palmares, na leitura do governador, né? O segundo momento da nossa história política vai acontecer durante a primeira metade do século XVIII, né? E é nesse momento que os funcionários, que a linguagem do republicanismo faz o seu primeiro giro na sua formação no Brasil, e república passa a ser associada à sedição. Tá? É essa associação de república e sedição que começa a virar o jogo, né? Talvez para o nosso lado aqui, né? Essa associação é interessante porque ela aparece primeiro nos documentos dos funcionários do rei, né? Na documentação que é mandada para Lisboa, né? E quando eles associam república e sedição, eles estão associando para dizer que tem uma ameaça nova acontecendo na América Portuguesa, né? E que essa ameaça é capaz de modificar a vida na colônia,
né? República e sedição nomeia um tipo de acontecimento novo, que é qual? O momento em que os funcionários estão identificando que um grupo na colônia, uma população, está preparada para contestar o poder do rei e a autoridade da coroa e alterar a forma de governo e das instituições políticas para viver numa comunidade autogovernante. Então, surgiu um tipo de evento novo que associa república e sedição. Nós vamos encontrar duas conjunturas específicas na história do Brasil, desse período, em que essa associação é feita na prática, né? A primeira é a sedição de 1710, em Pernambuco, e a segunda é a sedição de 1720, nas Minas. A sedição de 1710 em Pernambuco, em Olinda, ela faz parte de um conjunto maior de eventos que a historiografia que vai sublevar Pernambuco entre 1710 e 1712, e a historiografia usa o termo, nomeia como a Guerra dos Mascates, que na verdade é um termo tirado de um romance do José de Alencar, né? Eu renego toda vez que eu tenho que dizer isso, mas Evaldo tem razão, e provavelmente a sedição de 1710 foi a primeira conjuração que ocorreu no Brasil, no sentido de um tipo de conspiração política em que os participantes estão dispostos a contestar o poder do rei e a autoridade da coroa. Vocês vão encontrar isso em Maquiavel. Maquiavel vai chamar as conjurações, vai fazer uma discussão interessante sobre o conceito de conjuração e vai mostrar como que as conjurações estão associadas à ideia de república, inclusive no sentido de garantir a conspiração que se faz para que se garanta a liberdade. Tá? Mas, de qualquer forma, eu sempre achei que era conjuração mineira e vou ter que dar razão a Pernambuco, né? Durante o século, a primeira metade do século XVII, né, foi o único levante. Durante até o final do século, as 3 últimas décadas do século XVIII, a coroa foi, a colônia aqui foi animada. Nós temos uma quantidade enorme de sedições que começam no Rio de Janeiro, no século XVII, com a revolta da cachaça, e pipoca a revolta por aí, pela colônia. Mas a única revolta, o único levante colonial, até as conjurações do século XVIII, que propõe a ruptura com Portugal, é a sedição de Olinda, em 1710. Né? Vocês vão ter um grupo da elite açucareira, de Olinda, que tem ideias radicais, que está envolvido na liderança da revolta, que se compromete com a secessão em Pernambuco e que apresenta o projeto político de constituição de uma república a partir do modelo de Veneza. O fascínio que a República de Veneza é fácil identificar, quer dizer, é fácil. O Evaldo tem um texto sobre a República de Veneza em Pernambuco, em que ele chega ao requinte de identificar o momento em que dissidentes florentinos desembarcam em Pernambuco, fugidos de Florença, porque acham que a República de Florença é mais democrática, e o rastro dos descendentes desses florentinos, desses partidários de Veneza, na sedição de 1710. Então, tem nesse caso aí foi, como ele botou o ovo em pé, é fácil de ver, né? E é fácil da gente entender qual foi o fascínio da República de Veneza sobre a elite açucareira de Pernambuco, porque Veneza no século XIII, uma república estável, mas é uma república fortemente aristocrática, né? Uma república estreita, diria Maquiavel, no debate dele sobre a República de Veneza versus uma república larga, que é a República de Florença, né? Então, essa república, a participação política e o provimento dos cargos públicos está restrita a um corpo numeroso em Veneza, mas limitado de antigas famílias. É tudo que a aristocracia decadente de Olinda quer,
né? E, além disso, é possível você fazer a inclusão de novos personagens aos privilégios da cidadania, mas ela permanece fechada entre os membros desse número fixo de famílias. E se torna, no caso de Veneza, um atributo hereditário. Então, provavelmente, quer dizer, o fascínio da República de Veneza para os senhores de engenho que formam a elite açucareira de Pernambuco e que se auto-intitulam a nobreza da terra, né, é o nome que eles se dão, a imagem de Veneza é uma solução para como vão enfrentar o problema de ingresso à cidadania dos recém-chegados, que no caso é o extrato mercantil do Recife, que são os mascates, né? Então era a maneira de brecar o ingresso à cidadania dos mascates. Então, esse grupo radical vai propor, numa assembleia importante, que ocorre no meio da sedição, o projeto político de uma república à moda de Veneza, né? E, em 1720, a associação entre república e sedição também toma corpo nas Minas, né? Tudo que a gente sabe sobre a sedição de Vila Rica, que ocorre em 1720, ela vem da correspondência do conde de Assumar, que é o governador da capitania, e que pode estar exagerando descaradamente, tá? Ele pode estar exagerando muito sobre o enunciado republicano dos sediciosos de Vila Rica. Por quê? Porque Assumar desencadeia uma repressão muito feroz em 1720 contra a sedição, né? A ferocidade é muito grande, a violência do conde é espetaculosa e vai ficar encravada na memória das Minas. Não sei se vocês sabem, até hoje, nas madrugadas sem lua, os moradores de Ouro Preto ouvem o tropel dos cavalos de fogo que foram enviados pelo conde Assumar para fazer o incêndio do arraial do Ouro Podre, que hoje chama Morro da Queimada por causa disso, né? E vocês vão ver isso na Cecília Meirelles também, que conta essa história melhor do que eu, quando ela disser para vocês assim: dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai se acabar. Vieram cavalos de fogo, são do conde de Assumar. Pelo arraial do Ouro Podre começa o incêndio a lavrar, né? A repressão, ele põe fogo, a sedição é comandada pela nobreza da terra de Vila Rica e ele manda incendiar, inclusive, a casa e todas as propriedades de portugueses. É por isso que ele tem que se explicar em Portugal, né? Ele não julgou os portugueses, ele agiu de maneira espetaculosa e ele vai, então, tentar criar uma justificativa para isso. E pode ser que o termo república tenha entrado nessa conjuntura. Mas, independente de ter ou não um projeto republicano na sedição de 1720, o que me parece interessante é o uso que o conde Assumar faz do termo nos seus documentos. Porque quando ele usa o termo nos documentos, ele revela para nós as significações de república que naquele momento estão vivas na língua política do Brasil colônia, né? E o conde Assumar vai dizer isso principalmente num documento muito importante. Ele faz várias cartas dizendo o termo, alertando sobre a república, e na escrita do documento mais importante sobre a sedição, que é o discurso histórico e político sobre a sublevação que nas Minas houve, no ano de 1720. E aí ele vai mostrar como é que o termo república está andando, né? Como é que as ideias estão se movimentando, né? Ele mostra que a república está em expansão, porque ela construiu um vocabulário que é capaz de operar no centro com a experiência de autogoverno e nas bordas conceder espaço para a participação dos setores intermediários da sociedade colonial. E que, ainda mais perigoso, república é o gatilho capaz de se transformar numa ameaça ao governo português, né? Então, se o conde Assumar não inventou nada, a gente pode levantar uma hipótese. Aí, nesse caso, eu tenho convicções, mas não tenho provas, tá? É
é provável que a inspiração republicana de Vila Rica tenha vindo, o Conde das Matas, que vem de Veneza, e o modelo tenha vindo de Pernambuco, né? Na hora que começa a repressão em 1710, os líderes e boa parte das pessoas envolvidas fogem de Olinda e vêm pelo caminho do sertão, né? Eu consegui localizar alguns dos líderes vindo para as Minas, mas não consigo saber aonde que eles pararam e se de fato foram eles, se as ideias chegaram até os líderes da sedição. Mas o caminho teria sido esse. O modelo da República de Veneza teria vindo para as Minas pelos fugitivos da sedição de Pernambuco de 1710. E serve às Minas, a sedição dos mineiros, essa sedição de 1720, que quando a gente estava na escola, a gente aprendia como a revolta de Filipe dos Santos, tá? Ela serve para os mineiros pela mesma razão que servia em Pernambuco, porque ela garante um arranjo de poder que é monitorado pela elite local, que era o que também se queria nas Minas, né? E controla os canais de participação política dentro da sociedade mineira, né? Então, é possível que a República tenha vindo pelo caminho geral do sertão para as Minas, né? E aqui, chegado até lá. Mas, de qualquer forma, é a partir desse segundo momento forte, de 1720, que, na correspondência das autoridades da colônia, vocês vão encontrar que a palavra república, pronunciada agora em outro tom, é uma ameaça, ela evoca circunstância de crise, ela evoca ruptura política. E, na linguagem dos colonos, ela evoca esperança, autogoverno e ruptura política. Tá? O terceiro momento forte da nossa história é o momento em a segunda metade do século XVIII e principalmente os 30 últimos anos do século XVIII, porque é nesse momento que vocês vão ter o ponto de virada da linguagem republicana, né? O vocabulário da vida pública é muito ampliado por meio da ressignificação de palavras como bom governo, justiça, bem comum, bem público, direitos, felicidade pública, autogoverno, América e liberdade. Nós vamos ter uma combinação quase que até então inédita entre os textos escritos pelos colonos, vocês vão ter panfletos, vocês vão ter uma coisa absolutamente maluca, que são os livros manuscritos da Conjuração Baiana, que era o seguinte, gente, um pé de página aqui, porque é um negócio, só os baianos conseguiram fazer isso. Eles usam muito os panfletos, tá? A ideia dos panfletos nos lugares públicos, né? E os panfletos serem lidos e comentados. Mas eles queriam levar até a população pobre de Salvador, da Cidade Baixa, as ideias as francesias, as ideias que vinham da Revolução Francesa. Então, eles vão traduzir livros, né? Se reuniam num galpão, por exemplo, deu para identificar um galpão de um contrabandista, e botava ali 20 pessoas, um marinheiro que lia, por exemplo, a Nova Heloísa de Rousseau, que é um livro que é sob a forma de cartas, e os caras copiavam. E aí você tinha 20 cadernos manuscritos com a Nova Heloísa traduzida. E na hora que a polícia chegou na casa dos envolvidos na Conjuração Baiana, ela toma um susto, porque ela encontra gente cujo quarto tinha um catre, uma lamparina, uma muda de roupa e uma pilha de livros manuscritos, né? Entre eles Rousseau, discursos do período jacobino. Tem uma listagem, eles traduziram muitos livros manuscritos. Tá? Eu fiquei muito impressionada com a tradução do Rousseau, né? Mas fazia sentido por que ser Rousseau, né? E no centro da discussão de república, nessas três conjurações, está a ideia de liberdade, né?
Então, digamos que no final do século XVIII, a noção de soberania é o principal significado da ideia de liberdade no território colonial, seja da América Inglesa, seja da América Portuguesa. E soberania significa a disposição dos colonos se darem leis e decidirem sobre o seu próprio destino. É assim que eles estão atribuindo o significado de soberania. A noção de soberania é o fermento da Conjuração Mineira, que é o mais importante movimento anticolonial da América Portuguesa no campo das ideias, porque é o primeiro a adaptar um projeto claramente republicano para a colônia. É uma conjuração que antecede a Revolução Francesa, toda a sua inspiração vem da bem-sucedida Revolução Americana, né? E algumas conexões do raciocínio dos mineiros é muito próximo das discussões da Revolução Americana, né? Inclusive porque o livro com as constituições do período da Confederação americana vem para a colônia clandestino e vai alimentar os projetos da Conjuração Mineira. Também, em parênteses, vem dois exemplares do livro com as constituições do período da Confederação da Revolução Americana, em francês. É um livrinho do tamanho de um pouco maior do que uma caderneta, um Moleskine, né? O primeiro, eu não sei exatamente, tem duas possibilidades de como é que eles chegaram na mão dos estudantes lá de Coimbra, mas eles vêm com um grupo de estudantes de Coimbra. Um deles entrega um exemplar para o Tiradentes, que usa, é o conhecido livro de Tiradentes. A história desse livro é interessante porque, quando o Tiradentes está aqui no Rio e ele vê que ele começa a ser seguido, ele chama um oficial, que é da confiança dele, e leva esse livro para Cláudio Manuel da Costa, que é quem está junto com Tomás Antônio Gonzaga fazendo o projeto da Constituição das Minas. E, claro, Tiradentes vai ser traído aí pelo soldado, e o soldado entrega isso direto para o Visconde de Barbacena, que fica louco, como é que um livro desse está rodando aqui, eu não estou sabendo, né? Ele fica nervosíssimo e abre uma devassa especial para esse livro. E anexa o livro à devassa. Então, esse livro vem aqui para o Rio de Janeiro e fica aqui no século XIX, todo dentro de um saco de linhaça. Até que um desses funcionários do arquivo, abre, fala, teve mesmo a Conjuração Mineira, que coisa, e acha o livro. E estava tendo em Florianópolis, nos anos 30, 1930, estava tendo em Florianópolis que ainda era, no início da República, chamava de Esterro, e ele fala assim, vão abrir uma biblioteca, vou dar, isso aqui é um livro antigo, de valorizar a biblioteca. Ainda escreve no livro que ele está doando, e o nome dele, então a gente sabe o nome do funcionário. E vai parar lá em Santa Catarina e lá fica. Até que na década de 80, o governador de Minas, o Tancredo Neves, vai a Santa Catarina, o governador de Santa Catarina fala para ele, rapaz, temos aqui um negócio que é lá das Minas. O Tancredo fala, olha só, aqui. Aí o Tancredo, que era um cara que conhecia a Conjuração Mineira, fica louco e pergunta, eu imagino, para o governador, o senhor vai entregar por bem ou manda a tropa? Né? E o Santa Catarina entrega por bem. Então, se vocês forem ao Museu da Inconfidência, vocês vão ver lá o livrinho do Tiradentes. O outro, a hipótese é que tinha sido queimada, mas também, eu não tenho provas, mas tenho convicções de que ele pode ter sido retirado por um personagem, estava na franja da Conjuração Mineira, esse cara foge, na hora que a tropa, eu tenho o nome dele, ele foge, vem para o Rio de Janeiro, reaparece aqui no Rio de Janeiro, depois some, vai para Pernambuco e some. E aí ele reaparece em Pernambuco, à frente da tropa que vai tomar o Forte do Brum, de bacamarte na mão, é um dos mártires da Revolução Pernambucana, é o sujeito que é testemunha da rendição, né, do governador, e a República de Pernambuco, o livro está lá,
aparece um segundo volume, idêntico ao livro de Tiradentes, e a República em Pernambuco é muito tributária na sua formulação da Constituição, do período da Confederação Norte-Americana. Então, há uma possibilidade muito grande de que o segundo exemplar tenha reaparecido lá em Pernambuco. Tá? Mas um outro ponto que me parece... Então, as ideias ficam andando, é isso. O que eu quero mostrar é como é que elas andam, né? Um outro ponto que é interessante é vocês pensarem que os mineiros, eles estão entendendo a liberdade à maneira de Montesquieu, tá? Como um bem que permite gozar todos os outros bens, né? Na verdade, vocês vão ver que, de novo, é muito próximo do pensamento da República Americana, no sentido de que a liberdade serve para que nós possamos cuidar dos nossos próprios assuntos, né? É como se eles estivessem se aproximando da forma republicana a partir desse reconhecimento de que os interesses possuem valor de agregação e os interesses têm potencial de formação de vida pública, né? A adesão mais espetacular a esse tipo de interesse bem compreendido, como diria o Tocqueville, o Marcelo Jasmin, né, a essa ideia de conduta política orientada pela utilidade, vem de onde eu menos esperava, né, que são os conjurados mais envolvidos com o contrabando. E a formulação vem do Padre Rolim. O Padre Rolim é um personagem que vale a pena conhecer, porque ele passou boa parte da vida dele cometendo fraudes contra a coroa, né? Ele falsificou moeda, ele subornou as autoridades, inclusive as eclesiásticas, ele emprestava dinheiro a juros e ele desviava diamantes do Tejuco, que é a rota de Lisboa, para a trilha clandestina que termina em Amsterdã, né? Ele era uma mistura muito interessante de contrabandista, agiota, aventureiro e um sedutor incorrigível. A quantidade de namorada que o Padre Rolim teve é formidável, né? Então, e republicano, esse é um republicano, de boa cepa, né? Moço de minha especial predileção, imagina, Padre Rolim. Padre Rolim é um sujeito que está pronto a explorar, em benefício próprio, qualquer brecha aberta pela sorte. Tá? E se ele pudesse trapacear no pagamento dos tributos da coroa, ele faria. Mas ele é um personagem também vocacionado pelas luzes do cálculo. Então, ele tem uma turma de garimpeiros e faiscadores fora da lei, que estão infestando as montanhas do Cerro Frio, e vai fazer uma discussão. Para ele, liberdade é algo concreto, fácil de identificar, e tem face local. Ele faz duas propostas. A primeira, a abolição integral da legislação restritiva do Distrito Diamantino. Segunda proposta, os diamantes seriam de propriedade de quem soubesse garimpá-los. Essas seriam duas medidas legislativas a serem implementadas no momento do sucesso da conjuração. É claro que nós podemos pensar que o Padre Rolim achava que ele saberia garimpar melhor do que ninguém, mas, de qualquer forma, os diamantes são propriedade de quem souber garimpá-lo. E, com isso, ele consegue a adesão de todos os garimpeiros ao projeto da Conjuração Mineira. O plano militar da Conjuração era, inclusive, recuar para o Tejuco, onde o Padre Rolim comandava esses garimpeiros. Então, nós podemos pensar que a Conjuração Mineira expandiu esse repertório republicano, né? Os conjurados mineiros se remetem a um conteúdo de valores, que não necessariamente é político, mas que encontra uma ressonância muito grande num certo ethos republicano, né? Que eles vão buscar tanto na matriz grego-romana quanto na matriz renascentista. E isso vai aparecer muito fortemente no grupo dos letrados de Minas, que vão fazer a adesão, né, aos valores tanto da amizade na vida política, os valores da filia, né, quanto os valores da vida ativa. Eles fazem muita referência a esses dois valores. E a adoção de um comportamento de traço igualitário que independe do nascimento, independe da linhagem e nivela
as distinções de status, né? Eles também estão convencidos em Minas, no projeto de república, de que a autoridade da república repousa no protagonismo do legislativo. O ponto de apoio que eles constroem para espalhar casas legislativas por toda a capitania das Minas vem exatamente da estrutura das câmaras municipais, né? E o argumento é de um outro padre, que é o padre Toledo, né? E a lógica política é impecável, porque, pensem, as câmaras são a única experiência política de república que os colonos conheciam. É no cotidiano da Câmara que eles aprenderam a exercitar o valor da vida ativa. E no dia a dia da Câmara, as práticas administrativas concentram a essência da vida pública dos colonos, nos seus vícios e nas suas virtudes. Então, a ideia de que o poder não está no centro, mas está na periferia, né? E que ele se reproduz não no executivo, mas no legislativo, é a característica da conjuração mineira, tá? As outras duas conjurações que vão ocorrer uma no Rio de Janeiro, em 1794, e outra em Salvador, em 1798. E nesse caso, quer dizer, elas vão expandir a ideia de república, associando república à democracia, né? A conjuração do Rio de Janeiro, por exemplo, ela vai materializar pela primeira vez no Brasil algumas coisas. A primeira, a possibilidade do uso da ciência em proveito da coletividade. Os conjurados, o grupo principal de conjurados é formado por médicos, né? E eles vão utilizar, né, a ideia do bem comum, no sentido de inscrever o bem no domínio público a partir da ciência. Então, eles vão fazer estudos, por exemplo, sobre o uso da água da fonte da Carioca, que estava provocando, tinha epidemia aqui no Rio de Janeiro. Será que é por causa da água da fonte, né? Vão fazer uma pesquisa grande, publicar livros, tratamento, para que eles possam, sobre as plantas em volta do Rio de Janeiro, o uso medicinal das plantas, porque todos os remédios vêm de Portugal, né? E é difícil você ter acesso. Então, você tem o primeiro livro sobre exatamente o uso das plantas, o uso medicinal para tratamento de doenças locais, né? Isso, o papel da água contaminada nos surtos endêmicos aqui do Rio de Janeiro. Como é que as plantas nativas podem ser utilizadas, né? Esse grupo de médicos, e também o primeiro manual de química, vocês têm um desses conjurados, ele volta da França muito interessado nas descobertas do Lavoisier, e ele quer pensar na química como uma maneira de criar algum tipo de anestésico, como a gente chamaria hoje. Então, ele escreve o primeiro manual de química em língua portuguesa, tá? Esse grupo, que é o primeiro, que é o foco de difusão, né? Eles se organizam na Sociedade Literária do Rio de Janeiro e vão trabalhar, em primeiro lugar, essa expansão da ideia de república, né? O conhecimento partilhado serve aos interesses do que eles chamam a pátria, entendendo por pátria o Rio de Janeiro, tá? A outra novidade, então a primeira novidade é a ideia de bem público e a ideia da ciência apropriada ao bem público. A outra novidade dos cariocas é a concepção de democracia, porque é a primeira vez que se vai utilizar a ideia de democracia com um significado próximo do que nós usamos hoje, né? Vejam se faz sentido. Quer dizer, a tonalidade forte da ideia de democracia aqui no Rio de Janeiro vem da junção francesa entre república e democracia. Ela tem um apelo igualitário e ela defende que não há fratura possível entre governantes e governados, né? O principal líder da conjuração do Rio de Janeiro, que era um poeta e era mineiro, que é o poeta
Manuel Inácio da Silva Alvarenga, ele, durante os interrogatórios, ele define o que ele entende por democracia. Ele vai dizer que o exercício da democracia exige estabelecer, qual que é a dimensão de igualdade pertinente em um contexto de convenção legítima, isto é, um contexto que seja comum a todos. Então, ele diz o seguinte: não havendo uma pessoa superior às outras, nem por nascimento, nem por empregos, por serem todos iguais, não há nenhum modo melhor do que o modo democrático para regime da sociedade literária. A ideia de democracia aqui, ela é muito ameaçadora para a coroa por aquilo que ela está evocando, né? A igualdade entre os diferentes. Tá? Mas a Conjuração do Rio de Janeiro, ela também é ameaçadora porque eles criam 3 circuitos de difusão de ideias. As ideias da Revolução Francesa chegam em jornais, clandestinos ou não, no Rio de Janeiro, aqui no Porto. Os letrados da sociedade literária se reúnem, traduzem e vão para as boticas, tá? E passam isso para as boticas. As boticas era onde se faziam os remédios, né? Tinham inúmeras boticas no centro do Rio de Janeiro. E você tem que esperar o remédio ficar pronto. Enquanto você espera o remédio ficar pronto, você é informado das notícias. Esse é o segundo circuito. Algumas boticas fechavam a partir de uma determinada hora e faziam a discussão política para informar as pessoas, como se fosse um espaço, um soviet, né? A moda carioca. Tá? E era interessantíssimo, porque tem uma denúncia de uma dessas reuniões em que o denunciante, o delator, diz: olha, eles ficam lá falando, ele grafa 11 vezes, ele faz referência, eles ficam falando de um sujeito diabólico que é um tal de Voltaire, era Voltaire. Né? E das boticas, então, os cariocas criaram um terceiro círculo de difusão das ideias, por isso que eu disse que é um WhatsApp, em que elas começam a transitar pelo Rio de Janeiro. Então, na hora que o Conde Rezende, que é o vice-rei, começar a reprimir, ele fica louco. Né? E ele fala: olha, isso é coisa do diabo. Porque ele prende o sujeito fala: mas nós estávamos conversando atrás do chafariz do mestre Valentim. Não, tem um outro grupo na praia trocando informações na praia do Dom Manuel, tem outro na escadaria de não sei de onde. Então, você cria uma rede de difusão de ideias que corrói a legitimidade da coroa. Né? E é muito interessante porque as pessoas comuns começam a ser presas. E aí o cara fala lá, nos autos: não, eu sou republicano, porque eu vi que na República as pessoas comem bem. Né? Aí o outro fala: não, eu sou republicano porque as repúblicas pagam as suas dívidas. Então, você começa a ver, inclusive, quais são os pontos em que o sujeito apropria e por que a ideia de república é interessante. O outro diz assim: olha, esse negócio de matar o rei é muito bom, porque os reis, não pode ser só os reis a mandar. Né? Então, os franceses fizeram muito bem. Tá? Então, a Conjuração do Rio de Janeiro tem isso, ela corrói, né, a legitimidade da coroa e se dissemina. Você não prende ideia. Tá? O Conde de Rezende aprendeu isso a duríssimas penas. Né? E a terceira conjuração, que é a Conjuração Baiana, ela vai expandir, né, a ideia de democracia. Se o Cícero Araújo estivesse aqui, ele talvez dissesse para nós que a Conjuração Baiana acrescenta o princípio plebeísta como fundamento da República. Tá? Ela exprime o ideal normativo de natureza democrática, que é a inclusão. Né? É muito interessante, porque vocês vão ver na Conjuração Baiana a disposição expressa de incorporar um número mais extenso e mais heterogêneo possível de cidadãos para a República. Então, por exemplo, tem um líder da Conjuração Baiana, que é o Lucas Dantas, que devia ser que era um mulato baiano. A Conjuração na Bahia ela é toda
liderada pelos homens livres e pobres de Salvador. E o Lucas Dantas é um dos líderes da conjuração. E ele faz, numa reunião, ele faz uma proposta de como é que eu convenço o sujeito a aderir à ideia de conjuração. Então, a ideia da conjuração baiana. Então, eu vou citar aqui o argumento Lucas Dantas. Quando lhes falar aos novos adeptos, diga-lhes assim: o povo tem tentado uma revolução, a fim de tornar essa capitania um governo democrático. Nele seremos felizes, porque só governarão as pessoas que tiverem capacidade para isso, ou seja, brancos ou pardos ou pretos, sem distinção de cor e sim de juízo. E é melhor ser governado por tolos, e isto é melhor do que ser governado por tolos, e logo os convencerá. Tá? Vocês vão ver na conjuração baiana também, talvez pelo fato de nós estarmos lidando com uma população pobre, né? A ideia de que liberdade significa ser visto na cena pública. Então, vocês têm um outro líder da conjuração baiana, que é o João de Deus, né? Que era conjurado em alfaiate, porque o soldo era muito baixo, então eles todos arrancavam os trocados, aí sendo com outras profissões, daí a gente conhecer a conjuração baiana como a conjuração dos alfaiates. Ele sai da oficina dele, que é ali onde hoje é a Rua Chile, como ele diz, trajado de francês. Tá? E o que significa? Ele calça uns chinelinhos dourados, com bico comprido e entrada baixa, calções vistosamente roxos e muito apertados. E aí, quando ele cruza na esquina com um sujeito lá, que é um procurador de causas, um conhecido dele, leva um susto com ele, com essa roupa, e pergunta para ele que trajar é esse. Ele responde o seguinte: calha a boca, esse trajar é francês, muito brevemente verá vossa mercê tudo francês aqui. Fize vossa mercê e os demais em fechar as portas de suas casas, dentro haverá quem as abra. Né? Então, os baianos, ninguém podia não querer ver, né, o João de Deus vestido desse jeito. E eu penso que o objetivo era esse mesmo. Talvez fosse só a intuição do João de Deus, mas ele estava convencido que um repúblico precisa ser identificado pela indumentária. Quer dizer, ele está convencido de que a liberdade inclui significância política. E isto acrescenta um elemento novo à linguagem do republicanismo na América Portuguesa, porque o espaço público é desconhecido dessa população, né? Que está no limiar da pobreza. Tá? Eles precisam, sobretudo, se tornarem visíveis e politicamente relevantes. Isso é tão fundamental para eles que vai aparecer na bandeira da conjuração baiana. A bandeira ela tem 3 tiras com uma estrela vermelha no centro, 5 estrelas menores, e ao pé da estrela grande tem uma divisa em vermelho. E a divisa é: apareça, não se esconda. Né? Então, esse é o que eu diria que é o momento, são as 3 conjurações que consolidam a linguagem. E, como eu disse, a República instaurada em Pernambuco vai reler esse repertório em 1817 e vai tentar desenvolver a arquitetura. A importância da Revolução de Pernambuco é desenvolver a arquitetura de não só reler esse repertório, mas ser criativa o suficiente para criar uma nova forma de governo. E aí eles vão tentar fazer isso, combinando uma ordenação constitucional e o sistema federalista. Né? Então, no início do século XIX, havia repúblicos e havia uma linguagem republicana formada no Brasil. Esse repertório do republicanismo, ele se movimenta dentro da estrutura social da colônia, entre a elite, os proprietários de terra, de engenhos, os letrados, os padres e as patentes militares, e entre o povo. Né? Ele desce nas minas até os estratos intermediários, e no Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, vocês vão ver envolvidos com a conjuração os boticários, os pequenos comerciantes, os artesãos, os lavradores, tropeiros. E no caso de Salvador, ele vai chegar até o limiar da pobreza. Homens livres, mulatos, sapateiros, militares de baixa patente. Ainda assim, o repertório republicano não cria uma reação abolicionista, tá? Falta o pensamento anti-escravista, né? É bem verdade que toda vez que eu falo isso, o João José Reis fala para mim assim: não, Heloísa, mas tinha um panfleto na Conjuração Baiana que desapareceu, mas que propunha a abolição da escravidão. Pode até ser, tá? Porque nós não sabemos quantos panfletos existiam e hoje só sobraram para nós hoje 11 panfletos. E, de fato, existe uma referência a um panfleto com essa característica. No caso de Salvador, no caso de Pernambuco, no início do século XIX, depois da Revolução de 17, existem referências muito importantes a movimentos de caráter abolicionista. O mais importante deles é a Pedrosada, em 1823, que é a primeira vez que eu vejo a influência da Revolução do Haiti no Brasil. Eles cantam, inclusive, em homenagem aos heróis da Revolução do Haiti, nas ruas do Recife, né? Então, tem lá os versinhos e tal. Mas quase ninguém estudou essa Pedrosada, então a gente precisava estudar essas coisas, né? Mas até a escravidão continua do lado de fora da República na linguagem do republicanismo. Talvez o mérito, eu preciso estudar mais, que a gente vai encontrar na Revolução de Pernambuco, é o de colocar, a Pedrosada coloca a linguagem do republicanismo diante do problema do pensamento anti-escravista, porque diante do problema da escravidão, a Conjuração Mineira colocou com Tomás Antônio Gonzaga Alvarenga. Mas, diante do pensamento anti-escravista, talvez isso seja o mérito, né? Então, é essa tradição que eu apresentei muito rapidamente aqui para vocês, que vai emergir e se perde no Brasil entre o século XVIII e hoje, né? E a questão é, como é que pode uma tradição ser esquecida, né? Ou, como diria Hannah Arendt, sem um testamento, sem uma tradição que lega a herança do passado ao futuro, a perda da história vai se consumar no esquecimento. Talvez por isso a gente saiba tão pouco dessas histórias que eu estou contando aqui para vocês. É possível que uma tradição seja esquecida, né? Mas não é possível que ela se extinga. Extinga? Né? Ela pode ser interrompida, ela pode ser apagada da nossa memória. Nós aqui, eu acho, nunca tínhamos ouvido falar da Pedrosada, nem eu, né? Mas ela fica ali, né? Ela subjaz ao esquecimento, diz a Hannah Arendt, como se ela fosse uma vaga lembrança, como se ela fosse uma reminiscência, né? Como se ela fosse uma recordação, né? Então, e é isso que vai reaparecer a partir daí, a partir do 15 de novembro. E talvez a primeira vez que a tradição esquecida reapareça, ela reaparece um pouco antes da proclamação da República, em 1889. Vai haver uma reunião grande no quilombo do Jabaquara, que é que é um complexo de quilombos em São Paulo. Nessa reunião, eles tomam a decisão de que a República, de que a abolição não é obra da monarquia, né, mas é obra dos abolicionistas, brancos e pretos, né, e negros, e do quilombo do Jabaquara sai um grupo que se reúne no centro de São Paulo. Eles se auto-intitulam Homens de Cor, e o debate que eles querem fazer é o de raça e de cidadania. Em seguida, eles criam um jornal que se chama Pátria e que traz o subtítulo Órgão dos Homens de Cor e uma declaração de princípios. Nós, homens de cor, somos republicanos de convicção e coração.
acreditamos na República, mais na República do que na realeza dos Bragantinos, porque a liberdade e a igualdade é natural aos homens. E eles têm uma pauta republicana. Eles defendem a soberania popular e os direitos de cidadania. Isso em 1889. A pauta dos homens de cor vai se espalhar. Eu identifiquei a Associação dos Homens de Cor, também no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Não sei o que eu vou fazer lá. Eu diria, hein? Eu diria que essa pauta dos republicanos, dos homens de cor republicanos, é a única, no final do segundo reinado, que é substantivamente republicana, de acordo com a tradição esquecida, e democrática, né? E o ponto é que a República do 15 de novembro não tem, que se organiza no 15 de novembro, ela não tem nenhuma intenção de, nem nenhum compromisso com uma concepção de liberdade que, por um lado, garanta a efetiva participação dos indivíduos no autogoverno e, por outro, que todos desfrutem de direitos iguais, né? A Constituição de 1891, ela constrói um mecanismo que garante o voto apenas a quem os vitoriosos do 15 de novembro queriam garantir a preservação da sociedade, né? E boa parte da população fica do lado de fora da República. Os libertos e os pobres, pela exigência de alfabetização, já que os analfabetos não podiam votar, os mendigos, as mulheres, os praça de pré, os membros de ordens religiosas e os menores de 21 anos. Né? E consolidado o novo regime e restabelecida a ordem política, também a experiência dos homens de cor republicanos foi esquecida, né? Então, a minha aposta também é que a tradição republicana, ela se firma, entre nós pelo menos, como uma linguagem para situações de crise, né? É como se ela surge e aparecesse quando a gente não encontra mais no passado uma sequência tranquilizadora de eventos e o futuro seguir imprevisível para nós, né? Esses personagens que eu falei para vocês e esses eventos, eles infundiram muito poder e muita força para a palavra república e muita esperança, né? Mas o mundo deles desapareceu para sempre, né? O que nós podemos fazer sobre isso é mesmo questionar, recordar e buscar, talvez, nessa história, né, nesse espólio republicano, que afinal nos pertence de direito, né, um legado para que nós possamos pensar sobre o que nós estamos fazendo hoje, né? Principalmente no momento em que nós temos de novo uma crise no país. O presente não é exatamente, é um presente sombrio, né? E existe o risco real da democracia brasileira entrar em colapso. Então, talvez a nossa vantagem seja essa, né? Conhecer um pouco do que foi posto pelo passado no nosso caminho para pensar as questões que nós devemos fazer hoje. Era esse o objetivo do livro. Obrigada.